Quando uma multidão histérica enlouquece, impedindo a polícia de cumprir seu dever, quando cospem nos policiais, gritam palavrões bem na cara deles e ainda tentam atropelar aqueles que estão cumprindo suas funções, seus deveres de serviço, com carros. E a polícia, como você pode imaginar, tem armas, então elas são sacadas, elas disparam, e quando disparam, às vezes acertam e mais uma cruz aparece no cemitério. Ou então um crescente, dependendo, ou como diriam Karl Marx e Clara Zetkin. Notícia urgente. Novos detalhes assustadores hoje à noite sobre o tiroteio fatal contra uma enfermeira do Hospital de Veteranos em Minneapolis. Nesta noite, a ABC News recebeu um novo relatório preliminar do DHS sobre quando Alexei Sprich foi baleado. O relatório, recém-enviado ao Congresso, mostra que não um, mas 2 agentes federais abriram fogo contra Alexei Sprich, 10 disparos em questão de segundos. O relatório afirma que o MVB fez uma análise inicial das gravações das câmeras corporais de alguns agentes. O que vocês teriam visto no vídeo de 20 segundos que acabei de mostrar para vocês. Pessoas à paisana agarraram um policial e foram necessários mais 2 policiais e spray de pimenta para separá-los. Você tentaria impedir a polícia de prender uma pessoa que acabou de cometer um assassinato? Não imediatamente, mas recentemente. E vocês usam seus corpos para protegê-lo, não deixando que ele seja preso. Ou seja, você automaticamente se torna cúmplice dos crimes dele, você está tentando tirá-lo da polícia. Sobre o que o presidente Trump disse há minutos sobre a morte do enfermeiro a tiros, Matt Rivers, da ABC, inicia nossa reportagem hoje em Minneapolis. Olhe o que está acontecendo. Por outro lado, está ocorrendo a detenção de uma pessoa, ou melhor, nem é uma prisão ainda, mas a contenção de uma pessoa que está atrapalhando a polícia a cumprir seus deveres. O Congresso solicitou os vídeos das câmeras dos policiais. No relatório está indicado que, quando os agentes tentaram detê-lo, começou uma luta. E cito, ele está com uma arma, gritou o agente da patrulha de fronteira várias vezes. Segundo os dados, cerca de 5 segundos depois, o agente da patrulha de fronteira atirou com sua Glock 19. Um dos agressores estava com uma arma e 2 policiais abriram fogo contra ele. Em nenhuma parte do relatório do DGB é mencionado que Pred tentou alcançar sua arma, e a cronologia do DGB não cita que Pred foi desarmado antes de ser baleado. A reportagem que você ouviu foi da ABC? Bem, jornalistas que odeiam Trump, ou seja, que odeiam todos que estão do lado dele, nós e você, eles cobrem a situação como se, em um confronto e briga, fosse possível tomar decisões instantâneas com a cabeça fria. Mas os policiais são atacados, são investidos contra eles, mulheres gritam. Eles ensaiaram, estão bem treinados, empurram os policiais, atrapalham, bloqueiam o caminho deles. Os ataques à Polícia Federal são incentivados pelo partido DEM, que está no poder em Minneapolis. E a suposta multidão espontânea, na verdade, é bem paga e sabe exatamente que vai ser protegida, quer dizer, não serão punidos. Todos esses motins, advogados, equipamentos e treinamentos são pagos por Neville Roy Singham, supostamente com o próprio dinheiro dele. Mas ele mora na China há muitos anos e seus vínculos com as chamadas estruturas chinesas são inegáveis. Da China, através de Singham, também vem o financiamento de motins pró-palestinos nos Estados Unidos, assim como distúrbios em Los Angeles. Por exemplo, já foram rastreados os recursos que chegaram a Los Angeles. Ele é muçulmano, fez uma grande fortuna com produtos de software, é comunista e, na verdade, conecta a China com os islamistas do Oriente Médio. Não houve julgamento contra ele, ainda não existe uma decisão judicial, então não se pode dizer que sua culpa foi comprovada. Mas muitas evidências apontam para ele o código rosa, ou seja, o código pink. Recebe dinheiro de Neville, e a Frente Popular é uma organização de Nova York, recebe dele vários fluxos de financiamento que passam por fundos S, intermediários. Manifestações anti-Israel, digamos espancamentos de judeus em universidades, foram financiados pelo mesmo Singham, e o dinheiro dele paga agitadores contratados que vão às universidades e, fingindo ser estudantes, iniciam brigas, incêndios e invadem salas de aula.
Naturalmente, as pessoas de Xinjiang negam qualquer ligação com a inteligência chinesa e afirmam que estão apenas lutando contra o imperialismo de Xinjiang. Bem, a China, claro, como se diz, sob sua proteção. Atua também na Índia, na África do Sul, no Brasil, na Argentina e no Reino Unido. Para eles, é muito conveniente fazer isso por um cidadão americano. Segundo dados ainda não verificados, movimentos anti-Israel dentro do próprio Israel também são financiados pelo Partido Comunista Chinês através do mesmo Xinjiang. O que Alex Pratt estava fazendo em um dia frio de inverno, no local onde a polícia do Departamento Federal de Imigração cercou o lugar onde ele ou eles estavam escondidos, não sabemos ao certo quantos eram. Criminosos, não é fácil dizer assim. Pessoas boas e gentis que cruzaram a fronteira, isso também é um crime, sim, mas naquele momento eles não estavam expulsando apenas quem cruzou a fronteira, mas sim aqueles que cometeram crimes no território dos Estados Unidos da América. Então Alex foi até lá junto com outros iguais a ele para atrapalhar, para não deixar prender esses, digamos assim, assassinos e bandidos. Eu não sei como mais vocês vão chamá-los. Como Alex ficou sabendo que a polícia foi exatamente para esse lugar? A China e o Partido Democrata do Zimmermann organizaram uma vigilância sobre o movimento dos carros do Departamento de Imigração. E assim que a polícia sai para fazer a prisão, os agentes do local encontram, digamos, grupos compostos por lésbicas e pessoas transgênero. Simplesmente ativistas contratados correm para o local e entram em confronto. Parece uma situação em que uma pessoa chegou ao local do incidente para causar o máximo de dano possível aos civis e matar representantes da lei. Continuação. O presidente Trump perguntou hoje se o tiroteio de Alex Pratt foi justificado. Bem, você sabe, estamos conduzindo uma grande investigação. Eu quero ver a investigação, vou acompanhá-la. Quero uma investigação muito honesta e correta. Eu mesmo preciso ver isso. Ao contrário de Obama, que no caso da prisão de um ativista negro imediatamente, sem investigar, declarou que o policial racista era o culpado, Trump disse: "Eu, senhores, preciso entender o que aconteceu." Obama exigiu imediatamente a demissão e punição do policial, mas depois ficou claro que o policial não era racista e que ele estava 100% certo no que fez. Obama contornou a situação e organizou, como ele chamou, um encontro amistoso na Casa Branca que ficou conhecido como Beer Summit, ou seja, um encontro, uma reunião na cerveja, digamos assim, né, onde, fazendo todo tipo de pose diante das câmeras, Obama dizia o quanto ele ama a nossa polícia. O presidente Obama e o vice-presidente Biden receberam ontem duas figuras-chave que se encontraram no centro da discussão nacional sobre o perfilamento racial: o professor da Universidade de Harvard, Henry Gates, e o sargento da polícia de Cambridge, James Crowley. Esses dois homens ficaram cerca de 40 minutos sentados na Casa Branca, conversando e tomando cerveja. Todos viram a imprensa. Está claro para você por que isso foi feito? Bem, para disfarçar, claro, como se dizia antigamente no mundo do cinema, até um ouriço entende. Porque um ouriço, eu juro, eu não sei. Mas se até um ouriço entende, então todo mundo deveria entender. Então a ABC dizia: como o Obama é maravilhoso, essa mesma ABC. O quê? Ele não entendeu direito e imediatamente começou a criticar o policial e depois saiu correndo para tentar corrigir a própria maldade. E ao mesmo tempo, como o Trump é ruim, porque ele não acusou o policial imediatamente, mas disse que era preciso primeiro entender a situação antes de acusar alguém. Quem é essa pessoa que foi morta, que tentou impedir a prisão? Um assassino pegou uma arma em casa, pegou uma arma, correu para atrapalhar fisicamente a polícia no cumprimento do dever e, como eu já disse, defende assassinos e criminosos. Ele é apresentado como um enfermeiro de Minneapolis. Bom, provavelmente ele é mesmo um enfermeiro de Minneapolis e colocam essa foto de uma pessoa simpática e sorridente. Colocaram a irmã do assassinado na transmissão. A irmã de Alex Pratt chamou o irmão de herói e condenou duramente a mentira nojenta de Alexa. Seria estranho se a irmã, que eu suspeito também me odeia você e todos os conservadores, dissesse algo ruim sobre o próprio irmão. E ela mesma, eu suspeito, faz exatamente o mesmo. Ataca a polícia e arranha o rosto deles. Mas o problema é que
apareceu um vídeo com esse tal de Alex, uns 10, 12 dias antes de acontecer essa morte. O mesmo Alex, o mesmo frio na rua, o mesmo ódio, o mesmo desejo de machucar, destruir, atacar, sabendo que nada vai acontecer com ele por causa disso, que vão livrá-lo da culpa. Bem, aqueles que pagam por tudo isso. Aliás, eu acho que ele era uma pessoa infeliz, solitária, que não era importante para ninguém. Apareceram novas imagens de Alex Pretty gravadas 11 dias antes de ele ser mortalmente baleado por oficiais da patrulha de fronteira em Minneapolis no dia 24 de janeiro. Alex, querido, maravilhoso herói, cospe na janela do carro da polícia. Ele está agitado, não consegue ficar parado, precisa extravasar o ódio e ele extravasa. Na gravação feita em 13 de janeiro, é possível ver Pretty gritando palavrões e cuspindo no carro de um agente federal de imigração durante um protesto. Em seguida, ele chuta o carro do agente, quebrando a lanterna traseira. Ele está fora de si, com certeza, né? Aliás, sob algum tipo de, não sei, acho que drogas, quebra o farol. Quem, em sã consciência, bateria com o pé em um carro da polícia quebrando o farol? É totalmente surreal. Sim, é preciso entrar em um estado em que, ou seja, um estado de excitação que pode ser interno ou adquirido, e se for adquirido, obviamente foi causado por alguma coisa. Então, o policial naturalmente sai correndo do carro. E dessa vez ele teve sorte, por assim dizer, não foi morto, só apanhou. Os agentes saem do carro e começa uma briga. Brett cai no chão e perde o casaco. Quando ele se levanta de novo, dá pra ver algo parecido com uma arma presa no cinto dele. Aliás, foi ele quem levou a arma para lá, já sabendo que haveria confrontos com a polícia. Aliás, ele colocou a arma no cinto, primeiro cuspiu, depois, no calor do momento, chutou o carro e depois daquela vez teve sorte. A arma não foi notada e ele não quebrou nem o nariz nem a costela. Só o colocaram no chão. Bom, deram uns empurrões e foram embora. Naturalmente, os pais, assim como a família do canalha imundo chamado George Floyd, imediatamente quiseram dinheiro. E imediatamente apareceu uma enxurrada de advogados. Ou seja, como moscas no lixo, todos choram, mas todos sentem o cheiro do lucro. O advogado dos pais de Pretty declarou que o conflito do dia 13 de janeiro de forma alguma justificava o tiro fatal dos policiais em Pretty no dia 24. O Departamento de Investigações de Segurança Interna está analisando novos vídeos e o incidente. Não se sabe se os policiais envolvidos no confronto do dia 13 também estavam presentes quando Pretty foi morto. Vamos pensar, 20 mil agentes da Polícia de Imigração capturam criminosos que entraram nos Estados sem visto e sem nossa permissão para estar em nosso país. Em todos os 50 estados existem filiais deste departamento. Mas por algum motivo há confrontos, tiroteios e tudo mais por lá. Tudo isso acontece apenas no estado com liderança democrata, que neste exato momento está sendo investigada por causa do roubo de bilhões, de onde sumiram dos cofres do estado de 9 bilhões até, bom, estão falando até em 9 bilhões. Em todos os estados republicanos não há tumultos e na maioria dos estados democratas, exceto naqueles onde foi descoberto roubo e fraude. Se houver, são quase imperceptíveis. Bem, vamos fazer o que os investigadores fazem, tentar deixar as emoções de lado e analisar quadro a quadro, momento a momento. Então, quando isso se move assim, não dá para ver todos os elementos. Sean Kelly Folger. Como se estivéssemos agora com um cronômetro. Foto. Podemos dizer que é uma baixa qualidade de vídeo ou que é algum tipo de artefato visual ou pixels mal projetados?
Ou então parece que a arma está engatilhada e dá para ver parte do cano. Talvez possamos modelar esse quadro e compará-lo com a foto da arma apreendida publicada pelo Ministério da Justiça, certo? Parece que o ferrolho está puxado para trás e dá para ver a parte interna do cano. E quando ele gira a arma bruscamente, atingindo como que o auge desse movimento, o ferrolho parece avançar para frente. Essa dica visual número 1 é o primeiro elemento de prova, mas o segundo elemento é incrivelmente rápido e parece que só aparece em um único quadro. É por isso que eu não percebi de imediato. Quase parece que uma pequena nuvem de fumaça aparece no momento em que a pistola é lançada para trás. Agora você vai notar que isso é quase imperceptível. E novamente, é difícil dizer se isso não é algum tipo de, artefato de vídeo de baixa qualidade, mas entre esses dois quadros no vídeo aqui, quando a pistola mal cruza a perna dele, parece que ela salta cerca de 1 ou 2 polegadas. E isso parece ser algum tipo de substância cinza saindo do cano. Talvez eu pudesse rapidamente jogar isso no Photoshop e, brincar um pouco com as cores e o contraste para deixá-lo um pouco mais nítido. Quando eu aumento o contraste, isso fica visível instantaneamente, realmente parece que está saindo fumaça do cano. Não posso afirmar com total certeza, mas parece. Além disso, esse não é o único fator. Precisamos também observar este objeto no chão. Parece que talvez seja um boné ou algum tipo de pano preto. Acho que esse pode ser o chapéu do Alex. Quando a fumaça surge, o chapéu parece voar para o ar. Alguns sugerem que é o pé do oficial que toca o chapéu e faz com que ele se mova assim. Mas se você olhar para o quadro, não tenho certeza se é isso mesmo. Eu não sei se ele pisa nela, e é difícil dizer se ele, apenas encostando o pé ou, pressionando e empurrando com o pé, conseguiria fazer o tecido do topo do chapéu saltar para o ar. Então a questão é, isso seria uma marca de bala, talvez disparada contra ele ou muito próxima dele. Eu não sei, pessoal, sabem? Inicialmente, quando eu assisti, eu esperava ver o impacto no concreto. Talvez um pouco de poeira, embora, provavelmente não haveria tanta poeira de uma bala de 9mm atingindo o concreto, especialmente se estiver congelado, que eu imagino ser muito mais duro. Mas no geral, quero dizer que é uma teoria plausível. E agora, a questão é, os oficiais que participaram desse encontro e dessa situação estavam cientes disso? A cena do crime foi preservada? Onde está aquele chapéu? Existe um buraco de bala nesse chapéu? A bala realmente atingiu diretamente o chapéu? Há danos de bala no concreto? Exatamente naquela situação específica? O que pode dizer o oficial que estava com a arma de Alex Petty na mão? E sem dúvida, essas são questões extremamente importantes que precisam ser feitas antes de chegar a qualquer conclusão. É exatamente por isso que a realização de uma investigação é tão importante. Por isso, não se deve tirar conclusões políticas precipitadas ou alegar absurdos, como afirmar que essa pessoa foi executada por razões políticas ou que estava desarmada. Eles sabiam disso. E que eles simplesmente o mataram, atiraram nas costas dele sem nenhum motivo. Se você tira essas conclusões instantaneamente, você claramente não está sendo honesto, sua opinião, sinceramente, eu acho que deve ser imediatamente descartada. O que você está tentando fazer é usar uma situação confusa para fazer propaganda para as pessoas. É usar uma situação confusa para doutrinar as pessoas. A arma foi pega, afinal, para quê? Para ficar pendurada? Não, senhores, para atirar. E essa é a história. Uma multidão de pessoas enfurecidas perseguiu os policiais durante a operação deles para prender criminosos perigosos. Repito, criminosos perigosos. A situação está tensa. A multidão avança sobre os policiais, jogam garrafas congeladas, pedaços de gelo, vaiam, assobiam, atrapalham. O tempo todo tentam empurrá-los ou agredi-los. Começa uma confusão. Alguém, ao ver uma arma com o nosso herói e anti-herói, grita: "Ele está armado!" 2 policiais imediatamente sacam suas armas. A situação passa a ser sobre proteger suas vidas, pois há uma pessoa armada diante deles. Na verdade, eu tenho uma pergunta: quem é o culpado? Vou te dar algumas opções, sabe? Como é comum nas universidades hoje em dia. Adivinhe qual é a alternativa correta. Primeiro, quem é o culpado? A Polícia Federal, que veio cumprir a lei dos Slagwa. Bem, a segunda opção é a liderança do Partido Democrata, que criou uma atmosfera de perseguição, impedindo a polícia de cumprir seus deveres oficiais, incluindo aqueles que pagaram agitadores. Talvez eles sejam os culpados. Terceiro, os culpados são os policiais, em quem ninguém atirou, mas eles atiraram e mataram. Quarto, os culpados são aqueles que, cedendo à propaganda e à lavagem cerebral, ficaram furiosos. E bem como os agitadores pediram, eles protegiam com seus corpos os assassinos que a polícia veio prender. Quinta opção,
Ou talvez a imprensa corrupta e vil seja a culpada, que mente, engana, trapaceia e depois, após uma pausa, conscientemente induz ao erro. Com um único objetivo de ganhar dinheiro para si mesmos, para viajar para a Itália ou para as Bermudas, comprar um Rolex, porque ao ouro eles não têm acesso, e fumar charutos caríssimos. As pessoas estão morrendo. Primeiro, uma lésbica tentando atropelar um policial, agora esse sujeito possuído que constantemente traz armas para situações de conflito. E pense também, a quem isso interessa, quem realmente quer que o maior número possível de pessoas possuídas morra. É por aqui que vamos encerrar por hoje, senhoras e senhores. Mas tem um pequeno anúncio. Abaixo há um link para o meu livro, que é uma espécie de romance de aventura semi-fantástico. Mas então é de graça, o livro é gratuito, mas lá está descrito tudo o que está acontecendo conosco hoje. Agora você pode baixá-lo totalmente de graça, ele aparece nas buscas como Hugh. Ela foi escrita em inglês, depois traduzida para o russo, esta é justamente a versão em russo. Pessoas conhecidas, que espero que você conheça, falaram bem dela. Giuliani, Sarah Park, ela escreveu coisas muito boas para mim sobre isso. Marsha Blackburn, ela é senadora do ZEUA, e muitos outros políticos e jornalistas. Um crítico de Londres, da London Review, escreveu que sentiu o sabor de 1984 e da Fazenda dos Animais. Isso, espero que você saiba de quem são esses livros. Fiquei muito lisonjeado. Digamos assim, ela é gratuita aqui na Amazon em formato eletrônico. Acho que custa R$ 4,99, eu acho, mas aqui é de graça. Com isso, encerramos por aqui e até a próxima, quando acontecerem alguns eventos muito interessantes e importantes para nós. Eu, com certeza, vou me encontrar com vocês mais uma vez. Até logo.